boa noite para todos e todas. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que damos início a mais um episódio da temporada Educação On-Life na Educação Básica, no âmbito da websérie Conversações, Compartilhações Rio-On-Life, que se desenvolve no contexto da pesquisa Transformação Digital na Educação, Ecossistemas de Inovação em Contexto Híbrido e Multimodal, financiado pelo CNPq. No episódio de hoje, com grande satisfação, as professoras Gláucia Silva da Rosa e Mineia Ilha Delgal compartilharão conosco a prática pedagógica inventiva desenvolvida por elas, intitulada Recontextualização das Ciências através da literatura de Harry Potter. Após o momento de compartilhações, daremos início às conversações sobre a prática. Lembrando ainda que a prática é desenvolvida no contexto da pesquisa A Cidade como Espaço de Aprendizagem, práticas pedagógicas inovadoras para a promoção da cidadania e do desenvolvimento social sustentável, financiado pela Fundação Carlos Chagas e Itaú Social. Boa tarde, professoras. É um prazer tê-las conosco e passo a palavra à professora Gláucia. Boa tarde, professora Ana Maria. É uma satisfação estar com vocês essa noite, então. Eu vou passar primeiramente a palavra para minha colega Mineia, para ela fazer a apresentação dela, iniciar um pouquinho a conversa, e depois eu retomo com vocês. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer muito o convite. Fui aluna da Unicinos na graduação em Pedagogia, então estou muito contente de estar fazendo essa fala hoje com vocês, e que é uma coisa de muito orgulho para mim e para a Gláucia, que nos deu muita satisfação, né, apesar de já fazerem 2 anos. Então estou muito contente e sou professora da Rede Municipal de Canoas. Trabalho com a Educação Fundamental 1, né? Então, a gente vai contar um pouquinho como é que foi essa experiência, que continua nos rendendo bastante frutos e bastante alegrias ainda. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês me avisem, por gentileza, quando estiver já sendo compartilhado. Opa, esqueci de compartilhar com o som. Deixa eu voltar aqui, um momento, desculpe. Vamos novamente com o som. Já está aparecendo aí a nossa tela? Agora sim. Então, como a Mineia trouxe, né? Esse é um projeto que nos dá muita satisfação em falar, porque foi um projeto que começou sem muita pretensão, né, Mineia? E foi crescendo, né? E ganhando asas, né? Através dos nossos alunos. Então, eu também sou professora da Rede Municipal de Canoas, também atuo, então, na área 1, né? Com os anos iniciais de 1º ao 5º ano. Na época de 2019, então, a Mineia era professora titular das turmas de 4º ano, né, A e C, da Escola Teodoro Boggen, a qual também eu trabalhava. E eu, então, era professora do projeto de livro e leitura, né? E uma das práticas que a gente tinha na época na escola, que hoje eu não estou atuando na mesma escola que a Mineia, é trabalhar em conjunto, né, em parceria, né, de forma interdisciplinar, né. Então, os projetos que são desenvolvidos com as turmas, eles têm esse cunho interdisciplinar, onde que os professores trabalham em conjunto. Então, sempre a gente tenta ouvir os professores titulares para saber as competências que a gente deve desenvolver nos projetos, e no início do ano, eu estava, então, com um projeto de livro e leitura, que a gente chama de PLL, e em maio, né, eu fui convidada, então, a assumir o projeto de TICS, né, com as mesmas turmas. E aí o projeto ganhou outras asas que vocês vão ver agora.
a gente, né, ao pensar essa apresentação, não poderia deixar de não trazer, né, o nosso primeiro volume do nosso diário, né, Profeta Diário, né, inspirado, então, no jornal de Harry Potter, né, para contar, então, um pouquinho desse nosso percurso. Mineia. Bom, como é que surgiu a ideia de trabalhar com essa temática, né? Quando a gente sai já de férias, a gente já tem uma noção das turmas que a gente vai trabalhar no próximo ano letivo, e essas turmas que seriam do 4º ano, em 2019, já eram turmas que vinham de projetos do 3º ano. Então, eu fiquei pensando, bom, eu tenho que chegar com uma novidade, uma coisa assim, que eu já ganhe os alunos no primeiro dia, né? Mas também que eu tenho uma temática para desenvolver ao longo do ano. Então, eu tive essa ideia, bem inspirada da minha filha mais velha, que sempre foi muito fã da saga, né? E aí eu fiquei pensando de que forma isso ia acontecer na sala de aula, sabendo que os alunos eram bem competitivos. Então, fui imaginando algumas coisas, mas ainda sem ter muita dimensão, se ia dar certo, como é que eu ia fazer isso. Mas já fui com a ideia mais ou menos já montada, né? E para ver se as crianças iam realmente querer participar, e foi o que aconteceu. Bom, então, no primeiro momento, eu pensei um ambiente, né? Os alunos retornam, tem que ter um ambiente já ali, eu já vou conseguir ver, ter uma noção da reação deles, né? Então, preparei ali uma porta temática, bem simples, né? Inspirada já na temática do Harry Potter. Fiz algumas cores das casas no fundo da sala, né? Comprei alguns quadros, fiz algumas coisas bem simples, mas de forma acolhedora, para que eles chegassem já, né? Eu já ia ter uma noção se eles conheciam, o que eles sabiam. E é bem interessante, porque a faixa etária deles, que é em torno de 9, 10 anos, eles vivem muito essa questão, e a maioria assistiu filmes, alguns conheciam os livros, né? Não ainda tão profundamente como depois a gente conseguiu trabalhar mais. Então, teve toda aquela questão da chegada, né? E o que vai ser, o que a prof está preparando, né? Então, preparei as cartinhas também para eles, tudo nominal. Então, eles receberam as cartinhas, fizeram a leitura e ficaram curiosos como é que vai ser esse ano, o que a prof está preparando, né? E ficaram bem animados. Então, assim, a escola, assim, a direção muito tranquila, aceitou bem a proposta. Não conheciam muito bem ainda, né? Mas, assim, foi super tranquilo para a gente poder desenvolver, né? Bom, aí, pessoal, como eu queria que eles fosse uma competição, né? Eu fiquei pensando de que forma a gente vai fazer a descoberta de cada casa, né? No Harry Potter são 4 casas, né? Grifinória, Corvinal, Lufa-Lufa e a Sonserina. Então, de que forma, já que eu não tinha o chapéu seletor, né? Eu digo, vou ter que criar uma coisa, eu não quero que eles escolham a casa, eu quero que seja aleatório, até para a gente desmistificar essa coisa dos grupinhos, né, dos melhores amigos. Então, eu fiz o seguinte, eu comprei aquelas latinhas de aniversário, pretinhas, e dentro delas eu coloquei as balinhas de chocolate, os M&M's. Então, algumas tinham vermelhas, outras azuis, verdes e amarelas. E aí a gente fez todo aquele momento da descoberta. Eles abriam, tu é da Grifinória, tu é da Sonserina, e aí a gente já foi formando os grupos. No primeiro dia já foi se organizando. Ali tem algumas fotos deles comendo a balinha de chocolate, né? E aí já foram se animando para o que vai acontecer a partir de agora, né? Então foi a nossa largada, né? A casa, as cartinhas, e aí que comecem os jogos, né? A minha proposta era trabalhar com incentivo e estímulo ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que nós formamos as casas, né? Eles formaram as equipes, tudo que se fazia na sala de aula valia pontos não só nas disciplinas da escola, mas também para as casas. Então, era assim, toda semana eles recebiam um envelope, né, na cor da sua casa, onde eles se reuniam no recreio, num lugar secreto, né, que eles tinham um lugar secreto, onde eles tinham uma tarefa que era relacionada tanto aos conteúdos, ou também tanto aos filmes e aos livros. Então, eles tinham que pesquisar
e no final daquela semana eles tinham que me devolver essa tarefa para cumprir. Quem não entregava, perdia ponto. E isso foi uma coisa que mexeu muito com eles, porque aqueles que não entregavam, o resto da equipe ficava muito irritado, porque eles estavam até mais interessados nos pontos das casas, né? Então, assim, ó, a gente aliou, nós conseguimos aliar a questão dos conteúdos que foram trabalhados ao mesmo tempo também, mas, assim, ó, não entregou um tema da escola, perdeu ponto para sua casa. Então, ao mesmo tempo, eles conseguiram trabalhar em grupo e um cobrando o outro. Então, aumentou muito o índice assim, de entrega de trabalhos, entregas de temas, saber trabalhar em grupo. E a gente estava sempre criando, né? Toda semana, quando eu achava que as ideias estavam se esgotando, a gente começou a trabalhar mais. A Gláucia, né, fez essa parceria comigo, que só assim, ó, meu Deus, cresceu muito. Então, a gente tinha regras, eles também tinham que cumprir algumas coisas, né? Não obedeceu no recreio, brigou com alguém, tudo isso gerava, tudo era. E no final de cada mês, eu colocava a pontuação do mês. Então, quando eles viam que estavam perdendo por pouquinha diferença, era uma loucura, assim, né? Era muito interessante essa questão da competição. Mineia, desculpa te interromper, eu acho interessante trazer nesse momento aonde que tu colocava essa pontuação, né? Porque tinha esse ranking que ficava na sala, né? Então era incrível que eles, quando eu chegava, eles muitas vezes iam me mostrar, né, o ranking de como estava. Sim, era no final da sala, né, onde tinha as cores de cada casa. Então, no final do mês eles já sabiam, eles já me cobravam isso. Eu colocava a pontuação de todas as casas, né? E essa questão da tarefa também eu sempre dava nas terças-feiras. Eu mal botava o pé na sala, eles já queriam a tarefa e já se organizavam entre si, que é uma coisa que às vezes os pequenos do Fundamental 1, eles têm muita dificuldade ainda de fazer essa organização, divisão de tarefas. Tu vai trazer isso, tu vai trazer aquilo. Então isso aí assim mudou bastante. E eu acho que a gente trabalhou muito a questão do compromisso com eles, de entregar na data certa, né? E então foi uma coisa bem legal. Entre magia e as descobertas do quarto ano. Então, como eu já citei para vocês, assim, a gente reunia as casas, né? Eles estavam ali nas fotos, eles estão trabalhando junto, e aí tudo virava pontuação. Então, eles criavam jogos matemáticos, né? Nós fizemos produção textual, todos eles fizeram uma produção textual sobre uma nova aventura para o Harry Potter. E aí as melhores depois viraram teatros. E é bem interessante como as famílias elas colaboraram assim de uma forma, porque eles construíram até vassouras, aquelas assim que parecem das bruxas mesmo, com pedaços de árvore, vinham fantasiados, faziam as varinhas, então fizeram teatros. A gente teve também toda a questão, pesquisamos a questão das mandrágoras, que nos filmes aparece muito ali na aula de herbologia. Então, realmente essa planta existe, onde que ela aparece, e tudo que eles traziam de novo, assim, a gente começou a perceber também um interesse maior pelos livros, que muitas vezes a gente vê eles mais focados em assistir um filme, né? Então, eles começaram a se interessar mais pela literatura e buscar isso também lá na nossa escola. E aí, tudo que eles faziam, a gente trabalhava junto e ia pontuando, e um ajudando o outro, né? Porque alguns tinham mais dificuldades, né? E foi uma coisa bem legal de aliar o conteúdo da escola, que às vezes pode ser um pouquinho chato, com uma coisa legal e lúdica, que foi esse trabalho. Bom, então continuemos entre a magia e as descobertas do quarto ano, né? Como eu trouxe já no começo ali da minha fala, eu me insiro nesse projeto, né, em dois momentos, né? Um primeiro momento, né, que inicia no início do ano, então, de 2019, nesse projeto de PLL, né, de livro e leitura. Eu sou também uma apaixonada por Harry Potter, então quando a Mineia iniciou essa caminhada com a turma, né, eu já de cara, né, pensei, preciso de alguma forma conseguir, através do projeto, também continuar trabalhando com essa temática, né, tendo em vista, né, como eu já trouxe também, a questão interdisciplinar dos projetos, né, e então todos os professores, né, passavam para nós de projeto as competências, né, que a gente deveria trabalhar em cada trimestre com os anos, né, ou com as turmas, enfim. Então,
né, pensando em como eu poderia trazer essa magia, e uma das competências que na época estava no meu plano para desenvolver com eles era a questão de trabalhar o bairro, a cidade e o estado, né? E daí eu pensei, por que não Harry Potter vir para Canoas, né? Então, foi um pontapé inicial. Vamos ver se o vídeo roda direitinho. Então, eu apresentei esse vídeo e eu achei que seria muito válido trazer para vocês, porque essa turma tem uma característica, né? Tinha uma característica que, apesar deles ter ali entre 9 e 10 anos, eles entraram muito na magia, então eles acreditavam que aquilo poderia estar acontecendo realmente. Então, isso ficava ainda mais satisfatório fazer, né? Porque a gente via a empolgação e o quanto eles acreditavam que a gente estava, né, vivendo, então, numa escola da magia. Vamos ver se vai carregar aqui. Talvez demore uns minutinhos, que antes eu testei e demorou um pouquinho. Bom, enquanto não começa ali o vídeo, esse vídeo, né, é o Harry, então, saindo, né, da plataforma 9 3/4, né, e se dirigindo, então, a Canoas, né. Então, nesse vídeo, foi feita uma montagem, né, não sei se ele vai carregar, mas, enfim, depois eu vou compartilhar a apresentação e talvez fique mais leve para abri-la, né, mostra ele, então, fazendo esse percurso da saída, né, da estação de Hogwarts e a chegada dele na estação Canoas, né? Então, a partir desse convite, né, que foi feito aos alunos, assim, né, dessa visita inesperada, né, e eu não esperava realmente que eles fossem realmente acreditar que seria possível, porque eles começaram, prof, o Harry tá vindo para Canoas, né? O Harry chegou em Canoas, né? Aí o projeto foi se ampliando. Daí o que... Ó, vai começar. Estão ouvindo bem o som? Sim. Vamos, daos prisa, llegaréis tarde. Vamos. El tren se va. Vamos, deprisa. Venga, Harry. Un momento. Pensé que ya te ibas sin despedirte, muchacho. Esto es para ti. Gracias, Hagrid. Vamos, vete ya. Anda, vete, márchate. Escucha, Harry. Si ese zoquete de primo tuyo, Dudley, te causa alguna molestia, siempre puedes amenazarle con un par de orejas que hagan juego con su florito. Pero, Hagrid, no nos permiten hacer magia fuera de Hogwarts. Y tú lo sabes. Lo sé. Pero tu primo no, ¿verdad? ¿Eh? Anda. Se hace raro volver a casa. ¿A que sí? Yo no voy a casa. No lo creo.
Então, assim, o Harry chega em Canoas, né? E a magia, então, dessa visita começa, né? Então, logo em seguida, os alunos começaram a perguntar, mas onde ele tá, prof, né? Cadê o Harry? Para onde ele foi? Ele tá em Canoas. Daí eu disse, então, toda semana, né? Ele vai nos enviar, né? A localização dele através, então, do mapa do Maroto, né? Então, começou a aventura do Harry, né? Pela cidade de Canoas, né? Então, ele fez essa viagem pelo município, conheceu alguns pontos turísticos da cidade, não sei, tá um pouquinho pequenininho, né? Mas ele aparecia sempre nas fotos. Então, cada semana, os alunos recebiam uma parte, abriam um mapa do Maroto, né? E localizavam aonde o Harry estava, né? E a partir dessa imagem, da onde ele estava, então eu trabalhava com eles a questão dos gêneros textuais, né? Então eles produziam algum material de escrita, né? De algum gênero textual referente ao local onde o Harry estava, né? E isso foi muito bacana, assim, de fazer, porque realmente eles acreditavam que o Harry, né, estava naqueles lugares e conhecendo a cidade de Canoas. Aí, então, né, a gente estava fazendo todo esse movimento, esse trabalho, veio a minha mudança, né, vamos dizer assim, né, de disciplina, que eu saio, então, do projeto que era focado, né, no livro e na leitura, e passo para o projeto de TICS. Então, o que nesse meio tempo, né, para não perder o fio da meada com os alunos, a gente pegou essas nossas histórias e transformou num e-book, né? Então, a gente colocou, fez a digitação dos textos, elaborou também, os alunos fizeram as ilustrações das suas histórias, e a gente transformou num e-book. E daí, então, surgiu a ideia, né? Por que não a gente não ter um torneio tribruxo? Então, o Harry, né, convida os alunos do quarto ano a participarem de um torneio tribruxo. O que é o torneio tribruxo, né? É um torneio que ocorre entre algumas escolas da magia, né? Onde os alunos se reúnem, né, para ter o campeão dos campeões, né? Durante alguns dias, revezando em 3 provas. Daí, como a gente pensou em fazer isso? Tivemos um torneio tribruxo em cada turma, né? Dividindo, então, eles, deixando eles já nas equipes que eles estavam, né? Pelas casas, enfim, Sonserina, Lufa-Lufa, Corvinal, né? E Sonserina, agora me perdi até. Sonserina, Corvinal e Grifinória. Logo a minha casa esqueci, olha só. E então eles continuaram, né, nas suas casas. E como é que aconteceu esse torneio? A gente teve 3 provas, né, inspiradas então nos livros, né, que é a primeira tarefa então a do dragão, a segunda a do lago e a terceira, né, a do labirinto. A gente aqui, na verdade, né, faz um grande recorte também, eu acho que é importante trazer, porque teve várias ações, né, porque o torneio inicia, na verdade, no segundo semestre de 2019, né, até então a gente ficou trabalhando nessa temática toda, do Harry visitando o município, visitando, né, o estado e conhecendo pontos turísticos, né, e depois transformando, então, a gente transformou essas histórias nesse e-book, e depois a gente vai no segundo, então, semestre para o torneio tribruxo. Bom, organizar essas provas foram um grande desafio, né? E muitas das ações que foram sendo desenvolvidas, né, era muito do que eles iam trazendo, né? Do que a gente via eles pensando, né? Então, a primeira prova foi, então, o encontro com o dragão, né? Quando eles receberam a notícia, né, a informação que eles estavam sendo convidados a participar do torneio Tribruxo, eles pensaram assim, porque daí eles, nesse momento, eles já estavam super envolvidos na narrativa, né, do Harry Potter, na história, então eles conheciam muito bem o que tinha acontecido, daí eles perguntavam, como assim a gente vai ter um dragão? Como assim a gente vai ter que mergulhar no lago? E o labirinto era a parte mais fácil, né, mas aí eles ficavam, né, naquela expectativa de como seriam as provas. Então, como é que ocorreram as provas?
para fazer a seleção, né, dos campeões, que seriam aqueles que iriam representar as suas casas, na nossa taça, né, no nosso cálice, quem fosse, né, corajoso e quisesse um desafio, tinha que pôr o seu nome lá, né, e a taça iria sortear, né, o nome. Então, cada casa tinha o papel da sua cor, e o aluno que quisesse se inscrever, então, para ser esse representante, que seria aquele que seria o campeão da casa, né, que iria representar, colocaria seu nome de acordo no papelzinho de acordo com a sua cor. Então, tinham vários, assim, representantes, né, alguns já disseram de cara, não, ser um representante é algo muito sério, né, é difícil, né, a gente não sabe como vai ser as provas, então, eles ficaram receosos, mas a gente até teve bastante inscrição, né, principalmente da Casa da Grifinória, para fazer essas provas. Aí, após eles deixaram ali seus nomes, a gente sorteou, então, né, um papel de cada casa, e assim foi feitas as escolhas, então, dos participantes, que seriam os líderes, né, das provas, né, e daí começou, então, o nosso desafio, né, então, o torneio, né, entre as casas, né, tinha, então, um campeão que a representava, né? Então, quem achasse que tinha as habilidades, como eu disse, seria esse campeão. Como começou? A primeira prova foi o Encontro do Dragão, então, eles receberam uma cartinha, né, que era uma carta enigma, né, e eles tinham algumas competências que eles deveriam desenvolver. E essa cartinha inicial foi uma carta mesmo redigida, e depois convidava eles, né, a fazer, então, uma exploração pela escola, né, numa espécie de caça ao tesouro, para encontrar, então, né, esse ovo do dragão. Então, eles começaram a leitura, e cada QR Code tinha uma atividade que dava uma pista, uma localização da onde estava esse ovo do dragão. Aí, então, eles encontram o ovo do dragão e vem a grande surpresa, né? Uma das equipes encontrou por primeiro, e esse ovo, ele estava fechado, com cadeado, que tinha uma senha, né? Aí eles disseram, ai, prof, como assim, né? O ovo está trancado ainda para ajudar. Aí, depois que eles ganharam um novo enigma, resolveram esse enigma matemático, eles, então, conseguiam, né, abrir o ovo do dragão. Quando eles abriram o ovo do dragão, também tinha um outro QR Code junto dentro desse ovo, que trazia a seguinte mensagem. Não sei se vai dar para ouvir, porque era para ser mesmo difícil. Ai, ai. Será que travou minha internet aqui? Bom, nessa mensagem, né, era o dragão, né, que é um videozinho que foi feito do dragão, né, na Warner de Londres, e a gente fez uma ediçãozinha, e ele dizia, né, que era para encontrar algo que lhe fosse precioso, né, e daí, junto com essa mensagem, depois da abertura, tinha um ovo, né, que era um ovo que eles tinham que deixar na água, né, por 48 horas, para então receber o novo enigma. Isso, confesso que frustrou um pouco eles logo no começo, porque eles estavam ansiosos para descobrir qual era a sequência, o que queria acontecer, e eles tiveram que esperar 48 horas, né? E naquele dia, naquela semana, eles não tinham mais aula comigo, então eles esperaram quase uma semana, né? Porque a gente tinha 3 períodos por semana, e naquela semana eles teriam que aguardar o próximo período da outra semana para poder descobrir, então, o que viria a vir naquele ovo, né? E, então, naquele ovo veio a segunda pista, né, para a segunda prova, e essa prova foi um pouco mais, né, vamos dizer assim, difícil, né? Essa prova eles tinham, então, que salvar, né, alguém que era precioso, no caso, precioso para o líder, né, das casas, né, que estava participando como líder, mas que todos iriam ajudar, né, para salvar essas pessoas, né? Então, no primeiro momento,
eles receberam, então, um enigmazinho que estava dentro desse ovo, que abriu após as 48 horas, e esse enigma envolvia várias áreas do conhecimento, e que eles deviam procurar algumas pessoas que iriam lhes entregar, né, entregar para eles algumas coisas, né, objetos, enfim, alguma pista que ia ajudar eles a achar, então, e salvar essa pessoa que era preciosa para eles, né? Então, essa prova foi, assim, muito significativa, porque envolveu toda a escola, né, de certa forma, porque a gente contou, então, com a participação de todos os professores, né, da área, né, o professor de História, Geografia, Ciências, Português, Matemática, porque cada área do conhecimento, cada caixa, na verdade, enigmática, estava com esses professores. Então, eles receberam um enigma que falava sobre essa área do conhecimento. Essa turma tinha uma característica que eles gostavam muito, né, de charadas, então era uma charada, enigma, assim, podendo dizer, né, e eles tinham que descobrir quem era essa pessoa que eles tinham que procurar para conseguir seguir adiante, né. Então, cada um, né, acabou ficando com uma ou mais área do conhecimento, e quando eles conseguiam encontrar essa pessoa, né, e receber a segunda parte da tarefa, eles se surpreendiam, porque a segunda parte da tarefa envolvia, então, a criação, né, deles. Eles tinham que prototipar um jogo, né? Então, eles criaram jogos de diversas formas, alguns resolveram trabalhar no computador e criaram alguma coisa do que a gente também já tinha feito, outros não, outros optaram por fazer jogos de tabuleiro, né? Outros, então, fizeram jogo de quebra-cabeça, jogo da memória, e só após eles concluírem e entregarem essa tarefa, né, então, para o professor na sala Corvinal, que era a nossa sala de informática, que era a nossa sala, né, a nossa sala principal, e aí que eles receberiam a pista da onde estava a pessoa que eles tinham que salvar. E eles estavam ansiosos para saber quem era a pessoa que eles iam salvar, porque eles não sabiam, né, quem era. E então eu convidei, né, as famílias desses representantes a gravarem um vídeo, né, falando um pouquinho sobre a importância do conhecimento, um pouquinho sobre o que eles achavam também do projeto. Então foi muito bacana esse envolvimento das famílias, porque as famílias trouxeram alguns relatos assim que até agora a gente revivendo para estar aqui com vocês, eu e a Mineia, e eu falava, né, para a Mineia, teve um irmão de uma das representantes, e ele fala assim que eles deviam aproveitar muito o projeto, porque não era uma coisa assim que ocorre, né, geralmente na escola, né? E esse irmão, ele era na época, acho que do 7º ou 8º ano, que foi as turmas que até pediam assim para a gente, por que a gente não fazia esse tipo de atividade com eles, né? Então, eles tiveram, depois desse momento de entrega, que daí eles demoraram ali por volta de 1 ou 2 semanas, agora eu não me recordo bem, fazendo todo o material, e realmente eles, que nem a Mineia trouxe, eles se dedicavam, realmente tinha que, né, entregar isso, que não tinha, assim, uma pontuação, né, maior se entregasse melhor, ou se fosse online, ou se fosse impresso o jogo, né, mas eles se empenharam muito, né, para fazer esse jogo. E depois desse momento deles fazer o jogo e a entrega, eles jogaram, né? Testaram aquilo que eles tinham feito. Então, saiu o jogo sobre sílaba tônica, saiu o jogo sobre cadeia alimentar, todas as competências mesmo que eles estavam trabalhando, né, naquele momento em sala de aula, eles desenvolveram. Eu não sei se aqui vai funcionar também, que a minha internet não está muito legal, não quis abrir os vídeos do YouTube para nós, mas aqui são os pais de uma das alunas, né? Então eles falam ali para a filha, né? E para os colegas sobre a importância do conhecimento. Terminado, então, essa prova, né? Eles queriam saber, mas agora, como é que a gente vai para o labirinto, né? Então, né? A gente desenvolveu um escape game, né? Um escape game que causou um grande alvoroço, porque eles ficaram receosos de ficar presos dentro de uma sala, né?
E realmente eles ficaram, mas claro, na época a gente tinha uma estagiária, ela ficou com eles dentro da sala para caso alguém quisesse sair, mas eu disse para eles, eu vou chavear e vocês só vão, né, poder chegar na professora que vai estar acompanhando vocês o tempo todo quando concluírem, né? E isso causou um grande alvoroço, assim, realmente, né, de tensão, mas logo em seguida eles perceberam que ia ser bem bacana. Então, cada equipe, né, entrou nessa sala e teve que resolver esses desafios para salvar, né, o Dumbledore, né, do Lorde das Trevas, né? Dumbledore estava correndo riscos e eles tinham então que salvar o Dumbledore do Voldemort, né? Então ali vocês estão vendo, né, um pouco da sala, né, que tinha alguns elementos, os livros, enfim, e isso, assim, realmente foi uma atividade, assim, que eles gostaram muito. Muitos queriam que a gente repetisse mais, que eles fizessem outras vezes, além, né, da primeira vez que foram. A gente pode voltar lá para tentar sair de novo. Daí até eu dizia para eles, mas vocês já sabem agora os segredos, né, de como resolver, então daí teria, mas não tive tempo hábil de ainda, né, que isso já estava indo para o final do ano, de montar um outro escape para eles, né? Então foi bem interessante. Bom, todas as provas, né, eles ganhavam pontos, né, tinha uma pontuação para cada prova concluída, que também era incluído naquele placar, né, da Mineia que ficava na sala, né? Então era muito importante também eles participarem das atividades propostas na informática, né? Apesar que, assim, eu acredito que mesmo se não tivesse a pontuação, eles com certeza iriam participar, porque eles estavam super envolvidos, eles esperavam ansiosos pelos nossos encontros. Um ano para recordar, então, né? Além do campeonato Tribruxo, da nossa parte, da nossa viagem ali para Canoas, a gente teve outras ações bem significativas, né? Uma delas foi os nossos jogos, que a gente desenvolveu, então, ali logo quando eu migrei em maio para o laboratório, a gente criou alguns card games. Eles gostavam muito de jogos de cartas, né? E então eles disseram, porque geralmente eu gosto de ter um espaço assim que tenha jogos, livros, então eu tinha esse espaço na sala, e daí um dia um chegou e disse, prof, por que a gente não cria, né, um card game nosso, né, um card game do Harry Potter? Então a gente criou esse card game, foram 3 card games diferentes, né? E daí, nesse momento, eles não trabalharam nas casas, eles trabalharam assim com aqueles que eles tinham interesse, que foi um Uno Potter, né? Aí o Adivinha Potter e o outro também foi um Adivinha Potter. Então, ali a gente tem as cartinhas, né, da adivinhação, que tinha os personagens, né, e um questionamento para adivinhar. Além disso, né, a gente desenvolveu um trabalho de um jornal, que na verdade foi um blog, né, em parceria também com alguns alunos do jornalismo da Unicinos, que vieram fazer um estágio, e aí desenvolveram com eles, né, dentro do laboratório, esse blog. E além disso, eles queriam compartilhar o que eles estavam fazendo, né, para as famílias. Então, a gente criou uma página no Facebook, né? Essa página ainda continua ativa, mas é um grupo fechado, né? E que daí eles queriam, a gente está fazendo tanta coisa legal, a gente quer que a minha mãe fique sabendo, que o meu pai fique sabendo. Então, foi bem bacana, que realmente envolveu as famílias, né? Então, essas são algumas ações também que foram desenvolvidas nesse contexto. Bom, então, aqui a gente queria poder trazer tudo, né? A gente conversava e a gente dizia, eu e a Mineia, é tanta coisa para falar que o tempo é curto, mas a gente precisa organizar. Então, a gente traz a penseira, né, do Dumbledore, aí com as memórias, então, do Dumbledore desse ano, né, que realmente é um ano que para nós a gente vai sempre lembrar com muito carinho, enquanto professoras. Vamos ver se... Poxa vida, o YouTube hoje me sacaneou, né? Vou tentar mais uma vez, espera aí. Tivemos o passeio também, né, Glaucia, até a PUC.
no Magic Con, né? Onde a Prefeitura de Canoas também se envolveu, a Secretaria de Educação, foi até a escola e entregou os ingressos para os alunos, né? Que nem fosse uma cartinha. Eles acharam o máximo. Então, foi bem legal o encontro com os fãs mesmo de Harry Potter e os dubladores dos filmes, né? Foi muito legal mesmo. Tivemos nosso baile de inverno também, né? Com o encontro das duas turmas que nunca se viam, né? Faziam as mesmas atividades, mas daí se encontraram no sábado, né? Então, foi muito divertido mesmo. E além disso, a gente participou do WLC, né? Em 2019, eles apresentaram, então, no Padre Werner, e para eles foi um momento, assim, né? Que eles se sentiram, assim, muito importantes, né? De ir até lá, de vestir as roupas, as capas, e subir no palco para apresentar. Né, eles disputaram muito, porque não dá para ir a turma inteira subir no palco, né? Sim. E aí eles disputaram muito quem é que ia, quem não ia, né? Então a gente fez um sorteio para mais ou menos escolher quem ia, né, representando, e foi assim muito significativo, porque a gente via o quanto eles tinham realmente se engajado e se envolvido com o projeto, porque a gente não precisava dizer, né, Mineia, o que falar, ou eles pegavam... Eles sabiam. Tinha desenvoltura, né? E contar tudo o que tinha sido desenvolvido, né? Então, isso não tem preço para a gente que é professor, né? Bom, eu não sei o que aconteceu, talvez se eu parar a apresentação e voltar... Ó, que eu não botei no YouTube tá funcionando, que eu botei... Tá funcionando, Gláucia. Pode deixar. Pode? Pode. Tá. Funcionou o áudio. Bem tranquilo. Tá, perfeito. Esse é o convite, bom, para encerrar, na verdade, depois a gente, de repente, tenta passar o vídeo só para vocês verem os nossos melhores momentos da penseira do Dumbledore. A gente teve um encerramento, então, né? E foram convidados, então, os bruxos e os trouxas para participar. Vamos ver, então. Esse, então, foi nosso convite de encerramento, né, que contou com as famílias, né, então tava avó, irmãos, todo mundo lá, né, numa grande festa da magia de Harry Potter. Bom, eu vou encerrar aqui. Eu acho que a gente retoma depois, deixa eu ver se eu abrindo assim, não rodou o vídeo mesmo, infelizmente, mas não vai faltar oportunidade. Muito obrigado, professoras. Eu achei incrível o relato de vocês, com muitos detalhes. Eu fico encantado com o poder das narrativas, né? O poder que essas narrativas têm de fazerem esses estudantes emergirem realmente naquele contexto e aprenderem de uma forma tão natural, que deveria ser o tempo todo assim. Né, eu acho que nós, como professores, talvez o nosso grande sonho seja que todas as nossas aulas pudessem ser tão naturais como foi essa prática que vocês relataram para nós. Não sei se tem alguma pergunta, alguma contribuição do pessoal. Então, Gláucia e Mineia, só tenho a dar os parabéns para vocês, acho que muito legal o trabalho que vocês desenvolveram, né? Eu tive a oportunidade de assistir no WC as crianças apresentando e foi muito legal, né? Muito emocionante ver eles falando de como foi o processo deles. E eu me lembrei muito, né, Gláucia, também do projeto ali que a Ana Rauta e a Gisele desenvolveram aqui em São Leopoldo em 2015 ali, né, com a questão do Minecraft, né, trabalhando o personagem do Notch, que na verdade atravessava o portal, né, numa fuga, o Herobrine atravessava o portal e chegava em São Leopoldo. E realmente as crianças elas ficam imersas, né, porque a gente, de certa forma, hibridiza aquilo que é
da realidade do dia a dia deles, né, do espaço geográfico, presencial, físico, com aquilo que também é da realidade deles, mas uma outra realidade, que é esse mundo todo digital, da fantasia, ficcional, que eles gostam tanto. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente só tem a ganhar, né, em relação àquilo que a gente tem discutido, que é o habitar do ensinar e do aprender. É claro que a gente tem as amarras institucionais, né, do currículo, o plano das formas, como diz a Castrup. E eu queria ouvir vocês um pouquinho de como é que foi esse processo para vocês, assim, naquela questão, bom, eu tenho os conteúdos que eu preciso trabalhar, que é sempre essa é a questão que as professoras colocam, né? Mas o meu conteúdo, o que eu faço com o meu conteúdo? Então, como é que vocês conseguiram enxergar, muito além dos conteúdos, as competências que vocês precisavam trabalhar com as crianças ali naquele contexto, e como é que foi se desenvolvendo isso? Bom, tem toda essa questão do conteúdo mesmo, que a gente tem que trabalhar e tem tempo para fazer isso. Então, a minha preocupação era trabalhar o conteúdo ao mesmo tempo de forma lúdica. Então, tudo que eu podia inserir, desde biografia da autora, tudo gerava em torno daquilo. Então, a impressão que eu tive, na verdade, é que ficou muito mais leve, né? Do que trabalhar o conteúdo maçante todo dia, ele criou outra dimensão. Então, como tinha parceria da Gláucia, que também trabalhava com conteúdo ao mesmo tempo, o ano foi indo que a gente não foi sentindo. E se não terminasse ali, a gente tinha mais coisas ainda, né, Gláucia? Porque foi muito tranquilo, né? Até as provas, a dedicação, eu acho que essa questão do estímulo, né? Foi muito diferente da postura que a gente vê em muitos estudantes, né? Então, quando tu consegue colocar um projeto, que a gente vê muito isso é na educação infantil, e nós somos professores de educação infantil, eu acho que a gente traz um pouco isso, né? E eu acho que é possível fazer também no fundamental, e só a gente ter um olhar diferente, um pouquinho mais de vontade, que, olha, foi um ano mágico para nós. Eu concordo com a Mineia. Essa questão, eu estava um pouco mais tranquila em partes, né? Porque eu tinha que trabalhar o que a professora titular estava me passando, né? Mas eu acho que essa parte da gente conseguir incorporar através do lúdico ficou muito mais assim significativo para as crianças, né? Porque hoje se a gente encontra eles, né? E começa a conversar, eles sabem contar as coisas que aconteceram e uma das coisas que eu me lembro ainda um pouco antes, o ano passado, antes da gente ter todo o contexto de pandemia, né? E quanto eles levaram essas coisas para o próximo ano, né? Da professora falar, deles ter esse movimento, né? De querer que o conteúdo seja trabalhado dessa forma. Tanto é que nem a Mineia trouxe no começo, né? Na verdade, essas turmas, elas tinham sido minhas, quer dizer, uma das, né, tinha sido minha no terceiro ano. E daí eu já tinha trabalhado com eles com projetos, né? E eles estavam já nessa perspectiva de trabalho. E a escola também, como a Mineia trouxe, né? Aceitou muito bem da gente trabalhar dessa forma, né? Através de ter um projeto e a gente desenvolver as competências a partir desse projeto. Só que muitas vezes é complicado, né? Porque às vezes as famílias não entendem muito bem o que a gente está desenvolvendo, porque né, vocês vão para lá para fazer poções, vocês vão para lá, né, para ficar andando pela escola buscando QR codes e fazendo os links, então isso é bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, no fim, por eles terem essa caminhada já no início do terceiro ano e depois continuarem no quarto, as famílias já no quarto ano, elas tinham uma compreensão muito maior do que a gente está também, vamos dizer assim, né, desenvolvendo os conteúdos que é tão importante assim, né, dessa forma com eles, né, então acho que foi bem bacana, realmente é um projeto que a gente carrega com carinho. E é legal ouvir vocês, né, Gláucia, porque o projeto, isso que vocês estão trazendo, ele corrobora muito aquilo que a Ana e a Gisele, a própria Bruna também comentam em relação de como é que é, né, tanto do ponto de vista do professor quanto dos alunos, e é bonito de ver o entusiasmo com que vocês se referem a essa criação, né, essa invenção.
E para mim, né, que sou professora da Unicinos, é um orgulho ver duas ex-alunas, né, desenvolvendo um projeto tão engajador, né, do ponto de vista dos alunos, da aprendizagem, de vocês mesmas, né? Como é que foi isso do ponto de vista dos colegas? Assim, houve um engajamento, uma curiosidade maior de outros colegas, querendo, como é que vocês fazem isso? Porque o que eu percebo? Que os alunos, eles comentam, né, quando eles têm uma perspectiva diferente, quando tem algum professor que desenvolve uma prática, uma metodologia diferente. Então, aquilo, eles respiram aquilo, eles realmente imergem, né? Ficam imersos. E como é que foi isso, assim, no contexto da escola, da secretaria? Bom, posso começar, Mineia? Pode falar. Assim, em relação aos colegas, até foi uma grata surpresa, porque, assim, principalmente, depois a Mineia pode falar na percepção que ela teve, principalmente na atividade que eu envolvi os colegas, porque cada um eles receberam uma caixa e eles disseram, tá, e eu disse, um grupo vai procurar vocês, né? Tanto é que eu dei uma caixa, o diretor tinha uma caixa para entregar, a vice-diretora tinha, então toda a escola tinha algum material que tinha que entregar, só que não sabiam, eu disse, nesse dia eles vão, e eu disse assim, pode ser que eles também não resolvam o enigma, né, tão fácil, porque era tipo uma charada, né, e eles tinham que descobrir quem era a pessoa que eles tinham que procurar. Alguns grupos resolveram muito rápido, né? E outros acabaram ficando para o outro dia, assim, porque não tinham conseguido descobrir quem era. E então eles tiveram que sair, e assim, eles nem esperaram para me pedir assim, posso sair da sala para ir lá? A gente descobriu que eles simplesmente saíram voando da sala e foram atrás de quem eles achavam que era. E daí deu aquela movimentação na escola e os alunos começaram a perceber o que eles estão fazendo, né? E alguns grupos, né, tentando boicotar, eles bateram em várias salas e disseram, tu é a pessoa que representa isso, isso e isso. Aí eu disse, isso vocês não podiam ter feito, tinha que descobrir, depois que se descobrisse, podiam sair, né, e procurar esse professor. E toda essa movimentação começou realmente essa coisa dos alunos passar pela gente e dizer assim, né, que nem, por que não é minha professora, né, por que tu não trabalhou isso no ano que eu estava contigo, vamos dizer assim, alguns, né, e daí alguns colegas, né, vieram falar comigo, né, perguntar como se fazia esse tipo de projeto, e isso foi bem bacana, assim, e principalmente depois ali no Escape, o professor de história, né, disse, nossa, isso aqui eu posso trabalhar, daí eu mostrei todo o material, né, e eu disse, olha, que nem eu trabalhei em mapa, a gente trabalhou a parte ali de herbologia, daí que eles tinham, então eu disse, dá para trabalhar nesses conteúdos, né, aí eu disse assim, o céu é o limite, e daí ele acabou me pedindo ajuda, né, para começar a pensar esse tipo de atividade, né, para os maiores também. Então, houve esse movimento de alguns colegas que se interessaram e quiseram entender como que a gente estava fazendo, né, como a gente estava pensando. E foi bem bacana porque também eles começaram a desenvolver algumas ações nessa mesma perspectiva, assim, né. E em relação à Secretaria de Educação, no primeiro momento, na verdade, eles nem sabiam o que estava acontecendo, né? Mas daí, agora eu não lembro direito, né, o que ocorreu, se foi o nosso diretor que divulgou alguma coisa, enfim, Sim. e a gente acabou recebendo vários jornalistas foram na época ao nosso encontro, a gente deu para o Diário de Canoas, para o Timoneio, aí deu a movimentação que a secretaria disse, opa, está acontecendo alguma coisa nessa escola. Sim. E daí eles também entraram na magia, que tanto é que foi a secretaria que viabilizou a nossa ida à MagicCon, né? E a secretária da Educação na época veio, né, de Neca Dumbledore, né, ela veio como se fosse a diretora da Escola da Magia, entregar as cartas para eles que eles iriam ir nesse evento. Porque esse evento, na verdade, eles que descobriram o que aconteceu. Um dia uma aluna chegou, Sora, tu sabia que vai acontecer tal evento em novembro? Daí eu fui ver o tal do evento. Só que era muito caro, né? A gente não conseguiria ir, né? Nós somos de escola pública, a nossa realidade, infelizmente, nem todos os alunos conseguiriam pagar. E daí a gente começou a articular tudo isso, e daí quando a secretaria começou a se interessar pela proposta,
daí eles também nos ajudaram a articular essa ida. Eu entrei em contato com o pessoal do evento. O pessoal do evento também gostou muitíssimo, né, de saber que tinha uma escola trabalhando com essa temática, e aí a gente conseguiu viabilizar para eles irem. Então, esse evento, então, assim, foi algo, né, que nem a Mineia trouxe, eles tiveram contato com os dubladores, né, dos personagens, daí eles estavam, assim, encantados, né, com tudo e toda a magia que tinha no evento. Então, foi bacana como tanto os colegas, de certa forma, se interessaram, alguns, né, e como a secretaria também, né, positivamente acolheu o nosso projeto. Não sei, Miné, se tu quer falar mais alguma coisa. Esse evento também nós recebemos uma doação de livros para a escola, né? Bem grande, a maioria do Harry Potter, e assim eles tiveram mais contato ainda, foi bem legal, né? E a questão dos colegas, eu acho que a gente encorajou também, porque muito se pensa que será que é possível, né? Como a gente pode fazer isso? Então eles se interessaram, começaram a perguntar, e aí começou a surgir mais coisas, assim, né? De acordo com o interesse dos alunos daquela faixa etária. Então, acho que foi bem importante também para a gente sair um pouquinho do nosso lugar, né? Muito legal, parabéns. Mas deixa eu deixar a Ana Maria, que ela está com a mãozinha erguida ali, já deve estar cansada. Fala, Ana Maria. Gostaria de parabenizar vocês duas. O Escape, né, ele foi bastante forte, nós lá, né, no período do SB Games, de repente, quem sabe também retomar. Eu terminei fazendo vários aqui com os alunos, realmente é um resultado, né, um resultado muito bom quando eles, eu fazendo não, eles que criavam, eles que faziam e pronto, né? Mas assim, parabéns mesmo pela atividade de vocês. Fiquei encantada. Eu não tinha ainda parado, eu conhecia a atividade, mas não tinha parado ainda para ouvi-la, tá? Parabéns, meninas. Obrigada. Eu ia perguntar, mas o horário está bem avançado. Por que eles ficaram com medo de ficar na sala? Porque os meus aqui, só que os meus eram sextos anos, né? Eu acho que era o medo de ficar trancado, Ana, assim, né? E como eles foram pelas casas, né? Eles foram com os grupos pequenos, então ainda bem que nesse dia eu não conseguia ficar, eu até queria ficar com eles em sala, no escape, para acompanhar as reações, mas eu tive que pedir para a estagiária ficar e gravar para mim, porque eu queria ver as reações, o que eles iam achando, e foi um medo que deu, assim, de, sei lá, um pouco de fobia de ficar trancado dentro de uma sala, mas eles ficaram mais tranquilos quando eles descobriram, né, que a estagiária que acompanhava a turma iria ficar ali, né? E que ela teria, sim, a chave, né? Porque eles disseram, e se tu esquece de nós aqui dentro, e se a gente não consegue sair? Eu acho que eles realmente era uma turma, assim, que eles entravam, né, na narrativa, assim, realmente, eles acreditavam, né, se a gente não conseguir resolver esse problema, a gente vai ficar aqui dentro preso, né, e isso era muito engraçado, porque que nem eu disse ali, quando eu trouxe o vídeo, o Harry Potter chegou em Canoas, eles, tá, e o Harry tá onde? Né, a primeira coisa, eu não pensava na minha cabeça eles iam dizer, é uma montagem. Não, Harry não veio para Canoas, né? Tanto é que a nossa ideia, no final, a gente não conseguiu, era trazer os personagens, né, Mineia? Sim, o teatro, né? Do teatro que tem aqui em Porto Alegre, mas, enfim, a gente teve algumas complicações no final do ano, na escola, na época, e a gente não conseguiu trazer, porque a nossa ideia era essa, e eu disse para Mineia, eles iam realmente assim, acreditar, se tivessem visto o pessoal, né, caracterizado e vestido e tal, porque eles realmente entraram nessa magia, assim, e acreditavam, né, na inocência de criança, realmente, a gente dizia, né, eles realmente têm essa inocência de criança, e acreditaram que estavam presos lá, e que se não resolvessem o enigma, né, o problema é ficar preso lá dentro. O Nelson levantou a mãozinha ali. Vai lá, Nelson. Opa. Glaucia, Mineia, parabéns pelo baita trabalho. Eu só tinha escutado falar assim, 1% da proporção que era essa prática. Eu não imaginava que fosse tão complexo assim. Tô com uma iniciada aqui do meu lado em Harry Potter, que ficou traduzindo várias coisas, inclusive.
do Maroto, que foi mais que tu disse, Leandro? Foi o Maroto e foi uma outra, né? Torneio, O torneio, as casas. Ele realmente ficou aqui de intérprete, porque eu não conheço. Eu só presenteei ele com os filmes, eu não conheço mesmo. Eu queria depois, se vocês pudessem, disponibilizar o link para a gente poder navegar pelo material de vocês, porque ele é bem rico em conteúdo. Uma curiosidade também que ficou bem pontual mesmo, Glaucia, para vocês duas, é como é que vocês fizeram aquele vídeo? Nós ficamos os dois olhando aqui. Não, peraí, como é que é a plataforma que tu disse, Leandro? Tu brincou da plataforma? Ah, a 9 3/4. 9 3/4. Porque vocês fizeram uma plataforma 9 3/4 em Canoas. Como é que vocês fizeram aquele vídeo? Do trem. Vocês conhecem alguém na Trenzuro? Vocês conseguiram acesso à cabine? Vocês gravaram? Não, sério. A gente tá aqui tecendo 1001 teorias, os dois. É a magia de Harry Potter. Viu, Leandro? Não, o vídeo foi bem assim, difícil de fazer, mas a gente conseguiu, então, um vídeo que tinha esse trecho, né, do trem ali, de uma parte, né, chegando na estação de Canoas, e daí a gente só realmente fez a montagem, né, e eu acho que isso tornou muito real, né, porque daí eles são acostumados a andar de trem, então eles viram realmente a estação de trem, as pessoas reais, então aquilo tornou realmente real, né, então eu sempre dizia para eles, não, vocês não acreditam, a gente tá na magia realmente de Hogwarts, né, e isso eu acho que a gente mesmo, né, Mineia, de certa forma, acreditava também, né? Pra nós, de certa forma. Na aventura, embarca na aventura. Embarcamos na aventura total. Ficou assim, tão né? real o vídeo, Glaucia, que uma hora o Leandro falou, ela fez uma plataforma 9 3/4 aonde? Na estação Fátima, e eu não, ela tá chegando na estação Canoas. Eu fiquei esperando para ver o que ia acontecer. Sim, né? E daí foi bem interessante, assim, essa vivência desse vídeo, assim, né? De passar para eles e a reação deles, assim. Mas foi apenas uma montagem, a gente conseguiu, né? Esse trecho de gravação, né? Do trem. Apenas, Glaucia, é uma baita ideia que vocês duas tiveram. Nossa, Mineia, sim, é muito bom mesmo o material de vocês. Parabéns. Nossa, é lindo. Obrigada. Obrigada. Ana? A gente agradece, meninas, Glaucia e Mineia, pelo relato, pela apresentação do trabalho de vocês. Tenho certeza que nos inspirou ainda mais. E a gente convida todos os ouvintes, os participantes, a continuarem acompanhando a websérie da temporada de Educação Online, né, Educação Básica. Né, nós teremos ainda mais uma apresentação no dia 22, e nós temos algumas que já foram apresentadas também, que estão todas disponíveis lá no canal do GPEDU no YouTube. Agradecemos a todos os participantes e uma boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Boa Obrigada. noite. Um abraço.